Agora vamos conhecer outro elemento importante, que é a base média do trapézio. Digamos que a gente tem aqui um trapézio e a gente pegue os pontos médios dos lados não paralelos. Esse aqui e esse aqui. Ligando esses pontos médios desses lados não paralelos, nós vamos ter o que é chamado de base média. Base média. Quais são as propriedades dessa base média? Primeira propriedade, a base média é paralela às bases do trapézio. Então, lembre disso. Esse segmento é paralelo a esse e a esse também. E a outra propriedade é a medida dela. A medida da base média é igual à metade da soma das bases do trapézio. Então, B mais B sobre 2. Levando em conta que B minúsculo é a base menor e B maiúsculo é a base maior. Então, base média liga os pontos médios dos lados não paralelos, ela é paralela às bases e vale isso aqui. Soma e divide por 2. Agora, eu estou dando aqui uma receita de bolo, né? Por que que ela é paralela? Tem um jeito muito fácil de justificar por que que ela é paralela. Olha só. Digamos que esse ponto aqui é apenas ponto médio. Eu não sei se é paralela. Vamos mostrar por quê. Eu vou fazer aqui o prolongamento dessa base menor assim. Digamos que a distância entre essas bases, que a gente sabe que são paralelas, digamos que essa distância seja chamada de H. Então, H é o que a gente chama de altura do trapézio. É a distância entre as bases. Então, H é o que é chamado de altura do trapézio. Escrevi errado aqui, mas deixa para lá. Então, a partir desse ponto aqui, vamos formar dois triângulos retângulos, assim. Eu vou pegar esse ponto e vou traçar aqui uma perpendicular às bases. Uma perpendicular às bases. Então, olha só o que vai acontecer com esses dois triângulos aqui. Nós vamos ter aqui esses dois ângulos iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Aqui temos dois ângulos retos. E aqui, ó, paralelas cortadas por uma transversal. Nós temos aqui os chamados ângulos alternos internos. Então, olha só, esses dois triângulos aqui, eles têm os mesmos ângulos. E, além disso, tem esses dois lados iguais aqui, ó. Por que que esses dois lados são iguais? É porque esse ponto é ponto médio. Portanto, esse triângulo é congruente a esse. Eu não dei nomes, nem precisa, né? Mas vamos dizer, esses dois triângulos aqui são congruentes. Então, os lados todos são iguais. Portanto, esse cateto é igual a esse. Esse é igual a esse. Já que a soma deles vai ser H, cada um deles mede H sobre 2. Aqui H sobre 2 e aqui H sobre 2. Então, esse ponto está situado a uma distância H sobre 2 aqui da base maior. Aqui do outro lado, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Traçar uma perpendicular às bases, passando por esse ponto, que é médio desse lado. E aí, pelos mesmos motivos, vamos formar aqui dois triângulos congruentes. Por quê? Aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice, ângulos retos aqui, e esse ângulo vai ser igual a esse porque são alternos internos. Então, ângulos iguais. Agora, além disso, essa medida é igual a essa. Por quê? Porque esse ponto é ponto médio desse lado. Então, essa medida é igual a essa. Temos, então, aqui dois triângulos que são congruentes. Já que eles são congruentes, os lados são iguais. Portanto, esse lado vai ser igual a esse. E como essa medida total é H, aqui vamos ter H sobre 2 e aqui H sobre 2. Então, olha só o que aconteceu aqui. Esses dois pontos estão a uma distância H sobre 2 da base maior. E aqui, como são ângulos retos, aqui
medidas iguais, o que que nós vamos ter aqui? O que que vai ser essa figura? Essa figura vai ser um retângulo, porque você tem esses dois lados perpendiculares a esse lado aqui, e aqui você tem lados opostos iguais. Isso é suficiente para mostrar que isso aqui é um retângulo. Então, já que é um retângulo, esse lado é paralelo a esse. Isso mostra que a base média é paralela às bases. Já que ela é paralela a essa base aqui, vai ser paralela a outra base aqui também. Então, com isso, demonstramos essa propriedade. A base média é paralela às bases do trapézio. E essa questão aqui da medida B mais B sobre 2, aí precisamos de uma outra figurinha. Então, já sabemos que a base média é paralela às bases. Vamos dar nomes aqui, ó. Vértices ABCD, aqui os pontos médios chamamos de MM, e a gente já mostrou que esse segmento é paralelo às bases, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ponto A e vou traçar uma paralela a esse lado BC. Olha o que que vai acontecer. Tem muito problema de trapézio que se resolve dessa maneira. Por um vértice, você vai traçar uma paralela a um dos lados não paralelos. Então, tracei essa paralela aqui. Aí o que vai acontecer? Isso aqui que vai ser formado é um paralelogramo, porque bases paralelas, aqui eu tracei paralelas. Isso aqui vai ser um paralelogramo. Logo, essa medida aqui, que é a base menor, ela vai aparecer repetida aqui. O paralelogramo possui lados opostos iguais. Então, esse pedacinho aqui que está marcado em azul, ele também mede B minúsculo, a medida da base menor. E esse outro pedaço aqui, olha o que vai acontecer. Esse triângulo que está formado aqui do lado, ele tem esse segmento aqui, que é a sua base média, porque passa por esse ponto médio e é paralelo a essa base aqui de baixo. Então, isso aqui é a base média. Portanto, essa medida aqui, ó, ela é igual a metade dessa medida. Quanto que é essa medida aqui? É a base maior, que é tudo isso, menos esse pedaço, que é a base menor. Então, esse pedaço aqui é B menos B, a base maior menos a base menor. E essa medida aqui é a base média desse triângulo, vale a metade disso. Então, esse pedacinho aqui vale B menos B sobre 2. B menos B sobre 2. Quer dizer, B grande menos B pequeno sobre 2. Esse pedaço. Agora, esse pedaço aqui é igual a esse azul, né? Então, isso já dá pra gente calcular a base média. A base média, ela vale isso aqui, ó. Ela vale B menos B sobre 2, somado com B, isso aqui é B minúsculo. E fazendo essa continha, isso aqui vai dar quanto? Aqui você tem que colocar denominador 2, né? Então, eu vou colocar um 2 aqui e vou colocar um 2 aqui. E somando, vai ficar B menos B mais 2B. Isso aqui vai dar B mais B. E aqui o denominador 2. Então, a base média vale a metade da soma das bases do trapézio. Ou seja, ela é a média aritmética das bases, né? Então, o que é importante você saber sobre base média? Ela é paralela às bases e ela vale isso aqui. Soma as bases e divide por 2. Essa é a medida da base média.